Muito bom dia, meu amigo, minha amiga ligados aqui no canal do Gol. Estamos chegando nesta sexta-feira, dia 15 de agosto, com mais uma edição do nosso boletim informativo para você começar o dia sabendo de tudo, ficar informado do que acontece no futebol do Brasil e do mundo, com uma quinta-feira especial, goleada fora de casa, os brasileiros se dando bem nas competições sul-americanas, um final de semana que promete ser dos melhores, porque tem o Campeonato Brasileiro e tem a volta da Premier League, o Campeonato Inglês, e a volta de La Liga, o Campeonato Espanhol. Tudo isso e muito mais no nosso vídeo. Por isso, a gente pede que você deixe o seu like, deixe o seu comentário aqui embaixo, a sua opinião, o seu palpite para o final de semana. Se inscreva no canal, compartilhe o canal do Gol e vamos nessa então dividir a nossa tela aqui com o gol.com.br, né, destacando as principais notícias que nós temos lá no nosso site, aqui um guia especial da Premier League, guia da Ligue 1 também, Campeonato Francês também começando nesse final de semana, tem Campeonato Espanhol, tem muita coisa, né? Então você vai conferindo tudo no nosso site, Mercado da Bola, informações em tempo real no Mercado da Bola, você confere também em ogol.com.br, lembrando que o Gol no Mercado vem daqui a pouco, tá? Um pouquinho mais tarde, o Rian Gomes já deixou o material preparadíssimo aqui para a gente falar, atualizar você das principais informações do mercado da bola. Vou destacar, claro, que os resultados de ontem, Copa Libertadores, Botafogo vencendo a LDU Quito, 14 segundos, já fez 1-0. Tomou uma pressão, né? David Ancelotti estava com o pai dele lá na arquibancada, acompanhando tudo, e viu que não foi tão fácil assim. Fácil foi o Palmeiras. O Palmeiras passou o carro para cima do Universitário 4-0. Destacar aqui esse jogo, né? Porque realmente foi uma coisa espetacular, um atropelamento do Palmeiras, que facilidade e que dupla, que como funcionou tão bem, né? Flaco Lopes e o Vitor Roque foi uma surpresa da escalação, e até o Abel falou depois, eles já jogaram juntos, mas começar o jogo, se não me engano, o Abel falou, né? É a primeira vez e deu muito certo. Falou que foi um jogo perfeito e uma grande vitória da equipe do Palmeiras, colocando um pezinho já lá na fase quartas de final. E tivemos também o Libertad 0-0 com o River Plate. Tá aqui o chaveamento da Copa Libertadores, né? O Atlético Nacional e São Paulo foi 0-0. Tem decisão nessa terça-feira jogando no Morumbi. Quem passar pega o vencedor de Botafogo, ele deu Quito. Semana que vem é mais chato para o Botafogo porque é a altitude de Quito, né? Tem um placar mais elástico, seria mais interessante por conta disso. O River Plate nesse 0-0 com o Libertad vai, quem passar desse confronto pega o Palmeiras. O Palmeiras já passou, vamos ser sinceros, quinta-feira que vem o próximo jogo, o Abel até falou da seriedade do próximo jogo, mas, né, convenhamos. O Fortaleza também tem um jogo difícil contra o Vélez Sarsfield jogando fora, jogando na Argentina. Quem passar pega quem passar de Peñarol e Racing. E o Cerro Porteño, que perdeu para o Estudiantes por 1-0, vai enfrentar quem passar de Flamengo e Internacional. O Flamengo em vantagem nesse momento. Esse é o cruzamento da Copa Libertadores. Copa Sul-Americana, tivemos ontem a vitória do Galo. O Galo venceu 2-1 o Godoy Cruz. Uma vitória importante para a equipe do Galo, estava perdendo, conseguiu a virada ali, teve assistência do Renier também para o segundo gol, para o gol do Hulk, então uma partida importante, vai jogar fora de casa ainda, Hulk fez a diferença, foi o cara, mas tá aqui, né, assistência do Arana, o Coelho também fazendo o gol deles, o Coelho, e o Renier entrou no segundo tempo e deu assistência para o gol da vitória, marcado pelo Hulk, o Atlético com vantagem então diante do Godoy Cruz. Esses times voltam a disputar jogos no final de semana pelo Campeonato Brasileiro, né? Teremos nesse sábado Ceará e Red Bull Bragantino às 4 da tarde de Brasília, Fluminense e Fortaleza, 6h30 tem Vitória e Juventude, tem Sport e tem São Paulo, e aí às 9 da noite, fechando o primeiro dia da rodada, Corinthians e Bahia jogando em Itaquera. Jogo importante, né, para as duas equipes aqui, tá? O Atlético Mineiro no domingo, às 4 da tarde, enfrenta o Grêmio. O Santos vai receber o Vasco. Isso aqui é um jogo, né, assim, importantíssimo para as duas equipes. Internacional, às 6h30 da tarde, enfrenta o Flamengo, nessa maratona de jogos entre Inter e Flamengo. O Botafogo enfrenta o Palmeiras, os dois times pensando mais na Copa Libertadores, mas se enfrentando no Campeonato Brasileiro às 8h30 da noite de Brasília. E aí, fechando a rodada na segunda-feira, o Mirassol vai receber o Cruzeiro. Passando aqui a tabela, só você já sabe, né? O Flamengo lidera o campeonato, tem seguido por Cruzeiro, Palmeiras e Bahia. Lá embaixo estão Vasco, Fortaleza, Juventude e Sport.
destacar aqui o guia, né, do campeonato da Premier League. Nós temos jogos já importantes, já temos jogos nessa sexta-feira. Passa aqui a tabela também para você já acertar a sua programação do final de semana. Começa com o campeão Liverpool às 4 da tarde de Brasília contra o Bournemouth, né? Festa lá em Anfield, claro, muitas homenagens ao Diogo Jota, e campeão começando a busca pelo bi. Vou destacar o Na Cara do Gol, podcast que a gente soltou nesta quinta-feira, né? Tá aqui, você confere na nossa programação. Especialíssimo, a gente está falando um pouquinho dos campeonatos europeus, mas destacando principalmente a Premier League, inclusive com palpites de favoritos, né? Participação do Daniel Oliveira, do Playmaker Stats. Muito bom mesmo. Recomendo que você acompanhe o nosso podcast. E aí, no sabadão, que delícia, né? 8h30 da manhã já tem Aston Villa e Newcastle. Aí às 11 da manhã, é isso que é bom o campeonato europeu, porque é cedinho. Você acorda e já tem jogo lá no domingo. Tem Sunderland e West Ham. Destaca aqui o Tottenham contra o Burnley. O Wolverhampton contra o Manchester City. O Manchester City tentando se recuperar aqui, né? Depois de uma temporada que foi decepcionante. No domingo, grande destaque para o Chelsea, atual campeão do mundo, às 10 da manhã contra o Crystal Palace, o campeão da Supercopa da Inglaterra, campeão da Copa da Inglaterra também, e o clássico entre Manchester United e Arsenal, já ao 12h30, tudo isso no horário de Brasília. Destacar também La Liga, né? Teremos o começo, já está lá no nosso site, né, o gol.com.br, e aqui a programação tem jogo nessa sexta-feira, começa um pouquinho, tirou o pé, não começa no ritmo que começa a Premier League, com Girona e Rayo Vallecano às 2 da tarde de Brasília, 4h30 tem Villarreal e Real Oviedo. Neste sábado tem Alavés e Levante, Mallorca e o Barcelona, atual campeão, jogando às 2h30 da tarde neste sábado, Valência e Real Sociedad às 4h30 de Brasília. No domingo tem Celta de Vigo e Getafe, Atlético Bilbao e Sevilha, Espanhol e Atlético de Madrid, Espanhol e Atlético de Madrid às 4h30 da tarde, Real Madrid só vai jogar lá na terça-feira, né? Que joga contra a equipe do Osasuna no Santiago Bernabéu, mas a programação, né, final de semana, o que eu recomendo que você faça? Vem aqui no nosso site, aqui embaixo já tem todos os destaques lá, todos os jogos, você vê uma agenda perfeita. Aproveita e desce um pouquinho aqui, ó, e vê que é o aniversário do Ricardo Bueno, por exemplo, né? Os jogadores que estão comemorando aniversário, o Cristaldo também fazendo aniversário. Você vai conferindo os principais aniversariantes das nossas colunas, e aqui sempre tem também os nossos prognósticos com destaques, estatísticas e informações. É isso, pessoal. Ficamos por aqui. Espero que você tenha um final de semana maravilhoso, mas não abandona o canal do Gol, porque daqui a pouquinho tem o Gol no Mercado e, claro, toda a nossa programação no canal. Então se inscreve, clica no sininho para ser notificado assim que sair um vídeo novo. E aquele abraço. Valeu!